Olá, meus caros e honrados ouvintes, tudo bem? Me desculpe a demora por postar esse quarto capítulo. Acabei me enrolando com coisas do dia a dia, mas aqui estamos, né? Isso que importa. Enfim, o nome desse capítulo é Pão, Vinho e Água. E começa assim. Como os primeiros cristãos se encontravam quase sempre em casas de família, as crianças estavam presentes e procuravam participar. Frequentemente batizadas no mesmo momento em que eram batizados os pais, elas se reuniam a eles em cerimônias importantes. E quando a família possuía escravos, eles também tomavam uma parte. Os primeiros cristãos, em sua maioria, acreditavam que a segunda vinda de Cristo estava próxima. Quando ele finalmente aparecesse entre os fiéis em toda a sua glória, não haveria necessidade de igrejas. Assim, os líderes não se preocupavam muito em providenciar um local fixo para seus encontros. Os primeiros líderes de igreja eram chamados de bispos, palavra de origem grega com significado de inspetor. O bispo liderava as preces, orientava os membros em suas ideias e ações e ajudava a resolver os conflitos. Mais tarde, com a adoção da formalidade, os bispos passaram a vestir-se de branco, a cor da pureza. Em matéria de atribuições e influência, eles foram pais dos predecessores dos bispos atuais. A igreja iniciante não podia cair em mãos impróprias. Quem então seria escolhido como bispo? Diz-se que, segundo Paulo, o bispo ideal não devia ter se convertido recentemente nem ter se casado mais de uma vez. Em questões de conduta, devia ser sensato, inteligente, honrado, receptivo e bom professor. Claro que, como mordomo de Deus, devia ser capaz de transmitir mensagens sólidas da doutrina cristã e ser bem visto por não cristãos. Obviamente, não devia beber em público, ser violento, vaidoso ou agressivo. Tais preceitos sugerem que Paulo, em suas viagens, tinha encontrado alguns bispos problemáticos. Presbíteros ou anciãos assistiam ao bispo e lhe conferiam autoridade. Em 251, a igreja tinha em Roma 46 presbíteros. O número sugere que eles se espalhavam por várias congregações na cidade. Os diáconos atuavam também como os oficiais. Quando indicados para servir na congregação de fiéis e ajudar a administrá-la, 7 diáconos foram descritos assim: homens com reputação de honestidade, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Os oficiais do início do cristianismo não se parecem com os bispos, diáconos, sacerdotes e presbíteros de hoje. Suas atribuições na esfera de atuação mudaram muito. Domingo, Páscoa e Natal. A maioria dos cristãos dizia reunir-se para dividir o pão, como coloca aqui um balãozinho do livro. Já que Cristo ressuscitou em um domingo, faz sentido que esse dia fosse adotado pelos cristãos como um dia sagrado. No entanto, como o domingo era dia útil no Império Romano, os cristãos, a não ser os autônomos, tinham de deixar para rezar antes ou depois do horário de trabalho. O mais provável é que os serviços religiosos acontecessem quase sempre nos domingos à noite. O serviço religioso incluía uma refeição. A maioria dos cristãos dizia reunir-se para dividir o pão. E, em algumas congregações, criou-se o costume de servir uma refeição especialmente para os pobres. Os fiéis gostavam de encontrar comida e bebida, já que chegavam famintos depois de um dia de trabalho árduo, geralmente braçal. Com o passar dos anos, porém, a refeição evoluiu de um meio de saciar a fome para algo simbólico restrito a pão e vinho, ou água, quando precedido de jejum. A intenção era evocar a última ceia, quando Jesus declarou que o pão era o seu corpo e o vinho, o seu sangue, determinando que os discípulos comessem e bebessem em memória dele, conhecida como Santa Comunhão, a ceia do Senhor. A missa ou Eucaristia era uma cerimônia profundamente mobilizadora para os participantes. Naquela refeição jubilosa, sentiam a verdadeira presença de Cristo entre eles. A Páscoa, a celebração anual da ressurreição de Jesus, não se tornou logo uma data especial para todos os cristãos. Os cristãos de Roma, por exemplo, demoraram a aceitá-la, preferindo lembrar a Páscoa todo domingo. Mas, para o Oriente, a igreja começou a celebrar a Páscoa anualmente, no mesmo fim de semana em que os judeus comemoravam o Pessar. A data variava de ano para ano, já que era determinada pelo equinócio de primavera no hemisfério norte e pela lua cheia, caindo entre 22 de março e 25 de abril.
Algumas igrejas cristãs chegaram até a celebrar a Páscoa como uma semana de diferença. Finalmente, em 525 foi alcançado um acordo, mas os mosteiros irlandeses não aderiram. Os primeiros cristãos não comemoravam o Natal, e é compreensível que o nascimento do Cristo não seja considerado simbolicamente tão importante quanto a ressurreição. Em 245, o brilhante teólogo Orígenes desqualificou a ideia de celebrar o nascimento de Cristo, como se ele fosse um faraó. Um ano e meio mais tarde, os três aceitaram 25 de dezembro como uma data especial. Tomaram como base o solstício de inverno no hemisfério norte, a partir do qual os dias começam a ficar mais longos. Assim, os cristãos aproveitaram um dia já conhecido como feriado romano não religioso, o aniversário do Solo Invencível. Maria, a mãe de Cristo, exercia um fascínio cada vez mais intenso. Seu status aumentava e um sentimento de profunda reverência por ela se espalhava pela costa leste do Mediterrâneo. Alexandria e Antioquia. Embora os evangelhos não fossem unânimes ao apontar a virgindade de Maria quando se deu à luz Jesus, a ideia de que ele era filho único ganhou credibilidade por volta de 432. Estava de tal modo disseminada a certeza de que Maria tinha permanecido virgem, que foi afastada a noção, defendida por Marcos, da existência de irmãos e irmãs de Jesus. Cada vez mais se acreditava que Maria, ao morrer, tivera o corpo levado da terra ao céu, conhecido na Igreja Ocidental como Assunção da Santa Virgem Maria e na Igreja Oriental como Dormição ou Sono Eterno. Esse conceito a coloca formalmente no céu com Jesus. Em 594, o bispo Gregório de Tours abençoou o evento, e seu veredicto foi aceito. Com isso, as orações dirigidas a Maria adquiriram mais influência e afeto. O próximo passo para sua entronização só seria dado na Idade Média, no que se chamou Imaculada Conceição. Ficou estabelecido que Maria, tal como o filho, tinha nascido sem pecado. Batismo, alegria da água. O novo cristão se inicia na igreja por meio da cerimônia da água, o batismo, termo de origem grega que significa purificação. Tratava-se de uma cerimônia cristã e não judaica. As pessoas batizadas eram, na maioria, adultas, e a imersão simbolizava o sagrado contato com Deus, que não devia ser rompido. O dia em que Jesus, ainda jovem, foi batizado no rio por João Batista, significou o início de sua vida como profeta e mestre. Tal como seus seguidores, ele que apontaram o momento do batismo como o começo de uma nova vida. Os primeiros líderes naturalmente preferiam um curso de água corrente, como o Rio Jordão, para o batismo. Mas o cristianismo começou a ser praticado nas cidades e havia poucos rios caudalosos disponíveis. Portanto, aceitava-se que a geografia da cidade permitisse. Aceitava-se o que a geografia da cidade permitisse. Segundo o estudioso Tertuliano, a água é a única substância perfeita, alegre, simples, pura, pela própria natureza. Como a igreja cristã se espalhava por muitos locais relativamente isolados, os costumes variavam. Alexandria batizava-se com água no mar, e o horário preferido era o nascer do sol por volta de 259, a rotina estava bem estabelecida. Quando ela cantar, a pessoa encarregada do batismo deve tomar posição junto à arrebentação, a água pura e sagrada do mar. Em muitas cidades do interior, as cerimônias do batismo, antes realizadas à beira dos rios, foram transferidas para o interior das igrejas. Daí surgiu a água benta. Vários líderes cristãos argumentaram que as pessoas falecidas antes de serem batizadas não entrariam no reino dos céus, pois o pecado original que toda criança traz ao nascer não tinha sido apagado. Eles defendiam a prática de batizar os bebês, mas muitos cristãos discordavam. Segundo eles, o batismo era um ato consciente, o compromisso de dedicar a vida inteira a seguir Cristo. Então, como poderiam os bebês em uma semana de nascidos chegar a tal decisão? Esse foi um debate que não chegou a uma conclusão e foi retomado sob forte emoção no século XVI na Alemanha e na Suíça. Aí o livro coloca um balãozinho aqui. O batismo era um ato consciente, o compromisso de dedicar a vida inteira a seguir Cristo. Durante a cerimônia de batismo, comumente praticada no ano 200, o bispo devia fazer uma advertência ao demônio. Foge, pois o julgamento de Deus está perto. Então as pessoas que iam ser batizadas voltavam
o corpo e o rosto em direção ao oeste, a que o demônio para que o demônio saísse. Em seguida, voltava-se novamente para o leste e recitava uma oração. É praticamente certo que em Roma, no século II, recitava-se o credo. Ainda ouvida na maior parte das igrejas, a oração representa uma simples e ardorosa declaração de fé que termina assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Seguindo a cerimônia, os cristãos eram ungidos com um óleo de docemente perfumado, vestidos com roupas brancas e talvez com uma coroa sobre a cabeça. Estavam prontos para a bênção final. O bispo molhava o polegar em um óleo perfumado e, com ele, fazia o sinal da cruz sobre cada sobrancelha de cada um, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a paz esteja contigo. E então, os recém-rebatizados seguiam em procissão pelo interior da igreja repleta de fiéis. Lá participavam pela primeira vez da Santa Comunhão. Houve um tempo em que a época considerada mais propícia ao batismo de adultos era a Páscoa. Nas cidades grandes, batizavam-se centenas de pessoas ao mesmo tempo. Para acomodá-las, às vezes eram projetados batistérios. Numa construção circular ou octogonal, no centro da qual havia uma pia batismal, usualmente feita de mármore. Esses batistérios, em geral, eram altos, mas pouco espaçosos. Alguns estão entre os prédios mais suntuosos da Itália. Quem consegue esquecer uma vista ao batistério de Florença ou aos dois mais antigos de Ravenna, o católico ariano, com suas cúpulas cobertas de mosaicos primorosos? O jejum. O jejum adotado pelo cristianismo vem de um ramo do judaísmo. Os fariseus jejuavam nas segundas e nas quintas-feiras. O próprio Cristo, pelo que se sabe, não enfatizava a prática regular do jejum, embora tivesse jejuado enquanto meditava e orava no deserto. Ele compareceu a tantos casamentos e ceias e banquetes que fica difícil vê-lo como um adepto do jejum extremo. Além disso, ele acreditava mais no espírito do que nas regras. E aqui o livro reforça: o próprio Cristo, pelo que se sabe, não enfatizava a prática regular do jejum. Depois da morte de Jesus, muitos de seus seguidores mais dedicados resolveram jejuar, de sexta-feira à tarde a domingo de manhã, em memória das 40 horas em que o corpo tinha passado no túmulo. Durante as semanas que precediam a Páscoa, período conhecido como Quaresma, o jejum deveria durar 40 dias, embora houvesse numerosas regras e exceções. A ordem de jejuar admitia várias interpretações. Em alguns distritos, todo tipo de alimento era permitido, desde que consumido em uma única refeição diária. A partir do ano 700, a carne foi totalmente banida durante a Quaresma. Acreditava-se que o jejum expulsava demônios e curava doenças. Alguns dias de jejum precediam o glorioso dia do batismo, e nenhum alimento era consumido nas horas que precediam a Eucaristia. Como existia a crença de que o demônio gosta de habitar corpos bem alimentados, o jejum representava um meio de evitá-lo. Em certo sentido, isso não negava o valor do corpo. Às vezes chamado de Templo do Espírito Santo. A ascensão do Espírito Santo. O cristianismo não nasceu com doutrinas estabelecidas. Elas evoluíram lentamente. Assim, as atividades do Espírito foram discutidas mais frequentemente por volta do ano 250 do que no tempo de Cristo. Nas histórias do Antigo Testamento, o Espírito Santo inspirou profetas, concedendo-lhes sabedoria e entendimento. No Novo Testamento, o Espírito Santo aparece de formas mais dramáticas durante a concepção e o nascimento de Jesus. No momento do batismo, o Espírito Santo abençoou Jesus, concedendo-lhe o poder de operar milagres. Durante a comemoração de Pentecostes, o Espírito Santo apareceu diante dos discípulos, então chamados de apóstolos, reunidos em Jerusalém. Decorridas as 7 semanas da morte de Jesus, eles tentavam cumprir a determinação deixada por ele de conquistar novos seguidores.
Sua intenção era aproximar-se das pessoas nas ruas, mas em meio à diversidade de idiomas, viram-se impossibilitados de conversar com elas, e muito menos de convertê-las. Havia judeus chegados da Arábia, da região do Rio Nilo, e do norte da África, de Roma, das ilhas gregas e da Ásia Menor, todos falando a língua da terra que haviam adotado. Como poderiam os apóstolos de Cristo, homens simples de pouca instrução, entender-se com eles? De repente veio do céu um som que lembrava uma forte rajada de vento, e todos os apóstolos foram tomados pelo Espírito Santo. Segundo relatos, eles começaram a transmitir claramente a mensagem cristã em línguas que até então desconheciam. A notícia desse acontecimento de Pentecostes rapidamente se espalhou, atraindo multidões. Terminada a fala dos apóstolos, muitos ouvintes, 3.000 almas ao todo, se arrependeram de seus pecados e foram batizados. Foi a primeira conversão em massa da história da nova religião. A capacidade de falar um idioma desconhecido, chamado dom de línguas, tornou-se parte importante da tradição cristã. O conceito de um espírito poderoso e incorpóreo, encontrado também no budismo e no hinduísmo, foi um modo simples de descrever um evento espiritual ao qual Deus estivesse presente, embora não fosse visto. Os líderes cristãos começaram mentalmente a colocar o Espírito Santo no mesmo trono ocupado por Deus, mas faltavam as palavras exatas para expressar isso. Eles enxergavam Deus como uma entidade ou substância que existia em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas iguais, com o mesmo peso. Essa doutrina recebeu o nome de Trindade, uma denominação que aparece pela primeira vez em registros encontrados em Antioquia, por volta do ano 180. Assim resolveu-se o dilema de conciliar a antiga tradição judaica, segundo a qual existe apenas um Deus, com a nova crença de que Cristo reina no céu ao lado de Deus. Essas duas divindades receberam a companhia do Espírito Santo. Foi um longo caminho desde Israel. E é isso, meus amigos. Esse foi um capítulo mais curto e o outro será ainda menor. Mas de qualquer forma, obrigado por ouvirem até aqui. E até daqui a pouco, né? Ainda vou ler hoje o próximo capítulo. Mas, enfim, até a próxima.